Tenho um aviso: Santa Comunhão na sede. Será celebrada a Santa Comunhão em nossa sede no próximo domingo, dia 14/9 de 2014, ou seja, amanhã, com início às 18 horas. Às 17 horas teremos a apresentação de hinos pelo coral. Todos os que puderem venham participar do corpo e do sangue de Jesus, nosso Senhor, a fim de fortalecer o seu espírito e a sua fé. Também tem um aviso sobre campanha para o pagamento da prestação do imóvel situado ao lado da sede. Informamos aos irmãos e irmãs que têm colaborado para a compra do imóvel situado ao lado da sede e que assumiram o compromisso de colaborar para o respectivo pagamento, que ainda não completamos o valor da prestação deste mês. Pedimos a compreensão e a participação de todos, pois este imóvel será muito útil no futuro para as instalações da nossa igreja. Lembramos que ainda está faltando grande parte do valor para completarmos o pagamento deste mês, e o compromisso que temos com o proprietário é muito grande. Precisamos muito de todos os irmãos e irmãs, a fim de que possamos cumprir com este importante compromisso de nossa igreja. Atendam ao nosso apelo e colaborem. Façam um depósito em nome da Igreja Apostólica no Banco Bradesco, agência 0097, conta corrente 303.577, dígito 8. Portanto, prezados irmãos, nesta nota, aqueles irmãos que assumiram um compromisso de ajudarem naquela campanha para comprarmos aquele empreendimento que já compramos, na verdade, que já adquirimos ali ao lado da sede, façam um esforço, e não só os que fizeram um compromisso, conforme os nossos irmãos estão citando aqui, a nossa diretoria ainda não completou o valor deste mês. Todos os que quiserem, não precisa propriamente ter feito o compromisso. Faça agora um compromisso com si mesmo, com o nosso Deus. Você e ele. Tem o número da conta, os boletins ficam anexados. Passe no Banco Bradesco. Faça lá uma doação, uma oferta para este fim. Ajude na prestação deste mês, se você ainda não tinha um compromisso feito, conforme ele informa aqui, aos que fizeram um compromisso de colaborar. Se você não tinha, se eu não pude fazer o compromisso na época, mas posso agora ajudar com alguma oferta, faça esta oferta. É muito importante, irmãos, ajudar ao nosso Deus na sua obra na terra. Isso muito vem dignificar o Filho de Deus. E eu lhes digo uma coisa com toda certeza, sem medo de errar: é grande a bênção que o nosso Deus nos dá quando nós agimos desta maneira. Eu tenho aqui ainda um aviso sobre a Santa Comunhão de Cáceres. Tivemos a Santa Comunhão na congregação de Cáceres, no Mato Grosso, com a participação de 2.165 pessoas. Foi uma reunião muito boa, em nome de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa e de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Agradecemos o esforço que os irmãos e irmãs fizeram para participar da ceia do Senhor e alimentar o seu espírito e a sua fé com a graça preciosa do corpo e do sangue do Divino Mestre Jesus. Formulário para falecimento. Quando falecer algum irmão ou irmã da igreja, solicitamos aos obreiros o preenchimento do formulário específico, com os dados da pessoa falecida, e enviar este formulário para o arquivo da sede. Onde não tiver o formulário, peçam ao escritório de nossa sede para enviar para a sua congregação. E então está feito todos os avisos. Agora nós passaremos a parte da mensagem desta noite. Mas quero, antes propriamente de entrar na mensagem, novamente agradecer a presença de todos, inclusive dos nossos visitantes. Quero lhes dizer que é uma honra tê-lo conosco nesta igreja, que nos sentimos muito felizes quando nós observamos que temos conosco
pessoas que vieram nos visitar, que nos vieram dar a honra de participar de um trabalho para o nosso Deus, juntamente conosco. É muito importante. Estamos muito felizes por sua presença e esperamos sim que voltem e que participem conosco em muitas outras vezes. É bem verdade, muitas vezes na primeira vez que a pessoa vem, ela não consegue compreender realmente todo o teor do nosso trabalho. Mas eu lhes digo, com a bênção do nosso Deus, do Espírito Consolador, de Jesus nosso Senhor, a pessoa vai buscando e o nosso Deus vai então lhe alimentando e levando o conhecimento, o entendimento na sua mente. Nós vamos agora meditar nessas palavras contidas, onde o título da mensagem desta noite, para este sermão que iremos proferir, é o seguinte: a gloriosa missão de Jesus e da Santa Vó Rosa na Terra. Eu irei fazer a leitura por completo e na sequência eu irei então dar algumas explicações antes de encerrarmos. Revelar a pessoa de Deus, Pai, a sua justiça e a verdade que redime e salva a todos quanto aceitaram os seus mandamentos com fé, amor e boa vontade, foi missão terrena de nosso Senhor Jesus e da Santa Vó Rosa o Consolador. Os ensinos doutrinários anunciados por esta Igreja Apostólica, quais sejam a doutrina e a disciplina como regra de boa conduta, são santos e verdadeiros, porque vieram dos céus como mandamentos divinos do Pai Celestial, que foram revelados aos homens por nosso Senhor Jesus, enquanto esteve na terra em sua primeira vinda. Para validar seus ensinos, ele os selou com o seu precioso sangue, revestindo-os de poder e de virtudes divinas, a fim de tornar a criatura humana em pessoas felizes e abençoadas, que aceitassem os seus ensinos para que se tornassem em homens e mulheres de verdadeiros filhos e filhas de Deus. Nos tempos atuais, Ele, nosso Senhor Jesus, se revelou a Santa Vó Rosa e através dela organizou esta Igreja Apostólica e a sua direção e cumpriu o que prometera ao apóstolo São João, registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 21, verso 5. Eis que faço nova todas as coisas. Assim aconteceu em relação à restauração de sua igreja, quanto aos seus preciosos ensinos, a fim de eliminar e esclarecer as dúvidas que dominavam muitos corações sobre o valor do Evangelho do Reino dos Céus, como base fundamental para santificar um povo para Deus. Também em relação a um povo para Deus, também em relação aos mistérios do Reino dos Céus, da salvação, da santificação da alma e da vida eterna, para os que fossem dignos de entrar no Reino dos Céus, após o fim da jornada terrena, conforme nosso Senhor Jesus prometera aos que vencessem, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, garantindo que o fiel seria levado aos céus para viver eternamente com Deus o Pai, com Jesus nosso Senhor e com Maria Santíssima, e no tempo presente estaria com a Santa Vó Rosa, como o Santo Irmão Aldo e com todos os santos e anjos da glória celestial. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que os ensinos doutrinários que divulgamos formam um conjunto de princípios, de regras, preceitos e normas que servem de base para o viver do Filho de Deus, que regem, governam, moralizam e educam os apostólicos e as apostólicas, para que sejam perfeitos em boas obras, justos, bondosos, santificados e assim doutrinados, para que tenham em seu espírito as virtudes que salvam, corrigem e que os transformam em criaturas santas e perfeitas para Deus,
o Pai e o reino dos céus. Lembrem-se de que a prática fiel da doutrina e da disciplina desta igreja santifica a criatura e aproxima de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, do Consolador, e os que assim vivem permanecem no amor de Deus, uma vez que guardam os seus mandamentos, conforme afirmou Jesus ao ensinar aos seus apóstolos: se guardardes o meu mandamento, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Acrescentou ainda: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Creiam também que os preciosos ensinos da doutrina e da disciplina, como regras de boa conduta, nos foram dados por Jesus, pela Santa Avó Rosa, por Maria Santíssima, os quais exigiram muita luta e persistência do Santo Irmão Aldo para que pudessem ser mantidos conforme foram inicialmente ensinados à Igreja, como fundamentos básicos e verdadeiros, para que todos quanto os praticassem pudessem ser vitoriosos na fé, no lidar cotidiano, e alcançassem a vida eterna ao fim de sua jornada terrena. Esta mensagem teve como base recomendações e ensinos que, em nome da Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo mandou publicar num dos boletins internos, ao final do qual ele acrescentou o seguinte: eu, irmão Aldo, lhes aconselho a serem firmes na fé e jamais duvidem desta verdade. Esta igreja nasceu dos céus e para os céus voltará. A Santa Avó Rosa, Jesus Nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima e eu, irmão Aldo, lutamos para que todos alcancem a grande vitória de serem um dia levados aos céus e habitarem eternamente na glória celestial. Mas cada um deve fazer a sua parte e ser sempre fiel à doutrina e à disciplina desta igreja até o fim de sua vida na terra. Vamos lutar, estimados irmãos e irmãs apostólicos, a fim de que possamos alcançar a preciosa coroa que Jesus Nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo nos oferecem com tanto amor e esperança em relação à nossa vitória. Assina o boletim o nosso estimado pastor José Sora, diretor na Igreja Apostólica. Prezados irmãos, é uma palavra, eu digo, muito forte do nosso Deus, quando Ele nos ensina, e conforme está aqui neste boletim, a nossa diretoria tirou uma frase de um boletim, ainda ditado pelo nosso querido irmão Aldo, onde ele disse: eu lhe aconselho que sejam firmes na fé e jamais duvidem desta verdade. Prezados irmãos, quando nos deparamos com uma palavra que ela nos diz de firmeza, que ela nos fala de fé, de não desanimar, de persistir na fé, na luta, em busca de uma vitória. Eu quero lhes dizer o seguinte para completar este sermão, que preparei com um ensinamento bastante claro e objetivo, inclusive de São Lucas, o seguinte: vejam bem nessas palavras. A Santa Avó Rosa, Jesus Nosso Senhor, a Virgem Maria e eu, irmão Aldo, lutamos para que todos alcancem a grande vitória de serem um dia levados aos céus. Notem bem, irmãos, o conteúdo da palavra. Nós, o reino dos céus. Por que o reino dos céus? Ele disse: eu.
a Santa Rosa, a Virgem Maria, Jesus. Jesus determina todos os santos dos céus, dá ordens, escala, manda. Então é o reino dos céus. O reino dos céus. Lutamos, fazemos de tudo para que todos alcancem a grande vitória de serem um dia levados aos céus. Há uma luta imensa do nosso Deus, que sempre existiu no objetivo principal de quê? De resgatar o homem e a mulher do pecado e de conduzi-lo ao teu reino. Por diversas vezes já ouvimos, já aprendemos sobre esta luta, sobre este grande empenho do nosso Deus. E nós conseguimos entender quando o irmão Aldo nos deu este recado, quando ele nos mandou esta palavra, esta mensagem, e ele diz assim, concluindo a frase: mas cada um deve fazer a sua parte e ser sempre fiel à doutrina e à disciplina. Ou seja, esta salvação, esse bem-estar com o nosso Deus, esse viver, esta firmeza sólida com Deus, ela não depende apenas do Pai, porque o desejo dele nós sabemos, é salvar todos, é não perder nenhum sequer, mas ela depende unicamente de cada um de nós. Somos nós, irmãos, não é o meu amigo, não é a minha esposa, não é o meu filho, não é a minha filha, não é o meu pai, não é o meu tio, não é a minha mãe, não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero. Quem vai conduzir a minha salvação sou eu próprio. Eu preciso querer, porque a partir do momento que eu quero, eu busco. E muitas vezes a grande dificuldade, a grande luta que travamos está exatamente onde? Quando buscamos, na trajetória para buscar. Quando nós vemos esta palavra, que é uma palavra forte de Jesus: se guardardes os meus mandamentos, ele falando com os seus apóstolos, se guardardes. Notem que ele não garantiu salvação, não garantiu sequência de um bom trabalho a eles, não. Ele disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço com ele. Ou seja, você precisa fazer. Ele diz: ele acrescentou: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Há pouco eu falei nessa palavra: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, ser amigo de Jesus é constituir-se em cidadão do céu. Pode ter a certeza. Essa palavra amigo, nós encontramos Jesus nas Escrituras Sagradas toda. A criatura a quem ele chamou de amigo, a quem ele teve como amigo, uma família, que nós, quando entramos nesse Evangelho, aliás, um Evangelho tão lindo, é uma passagem tão bonita, tão linda, foi um momento tão especial, que às vezes eu fico empolgado quando leio, quando estudo este livro. Este livro não, este episódio, que ele é tão lindo, que Marcos no capítulo 14, João no capítulo 12, Lucas no capítulo 10 e Mateus no capítulo 26, os 4 evangelistas fizeram questão de registrar. O episódio é tão bonito que ele registra os 4. Eu não posso perder, eu tenho que registrar isso. O amor de Jesus,
demonstrando realmente a amizade, o afeto de um amigo por uma família, que foi a família de Lázaro. Tanto que quando os judeus quiseram apedrejar Jesus, e Jesus precisou de fugir para a Transjordânia, não há em nenhuma página aqui, dentro das Sagradas Escrituras, que diz que outra pessoa sabia onde estava Jesus, senão a família de Lázaro. Senão Lázaro, Maria, Marta, senão esses três. Isso é um amigo. Um amigo que passa, que leva a confiança e que luta pela salvação da família. É todo o empenho, é todo o papel que o nosso primaz fez no decorrer dos seus 44 anos e que está fazendo hoje com muito mais eficácia, com muito mais, incomparável, nos ensinando nas palavras de Jesus: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que nos mandou Ele no decorrer de todos esses anos? Se não obedecermos, se não amarmos ao nosso próximo, se não buscarmos salvar. Prezados irmãos, quando eu disse do trajeto, São Lucas, não só ele, eu separei o livro dele, de Lucas, mas, conforme eu disse, Marcos, João e Mateus, quando eles registram aquele episódio de Jesus, naquela sua última semana terrena, naqueles últimos dias da sua vida na terra, que ele passa lá na casa de Lázaro, em Betânia. O que era Betânia? Betânia, na verdade, era uma colônia onde eram levados os leprosos, eram tirados da grande Jerusalém, das cidades grandes, e pegava tudo que era leproso e levava para aquela colônia que chamava Betânia. Uma colônia formada por leprosos. Mas que Jesus tinha aquela Betânia como lar afetivo dele. Não há sequer, eu nunca encontrei também dentro da Bíblia, nenhuma vez que Jesus saiu da Galileia para a Judéia, ou ele voltava da Judéia para a Galileia, que ele não passasse em Betânia e na casa de Lázaro, na casa de Maria, na casa de Marta, dos três irmãos. Jesus adorava parar ali. Ele amava aquela família, eram amigos de verdade de Jesus. Mas, irmãos, o episódio que digo é um episódio muito lindo. Naquela família havia uma pessoa que ainda não era convertido e que Jesus havia passado ali. Segundo a cronologia bíblica, entre 3 a 5 anos Jesus deva ter passado ali, deva ter feito aquele caminho. Mas que na última semana, olha o que é um amigo, ele disse: eu preciso salvar esta pessoa. Era uma das irmãs de Lázaro, era Maria, conhecida como Maria de Betânia. Por favor, pelo amor de Deus, não confundem Maria de Betânia com Maria Santíssima. Não confundem, porque não tem nada a ver. Eu gosto de explicar, irmãos, porque muitas vezes a pessoa não entende e sai falando coisa com coisa. Naquela época não tinha só uma Maria, não tinha só um João, só um Pedro, como hoje. Era Maria de Betânia que estou falando, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Aquela Maria não era convertida, muito ao contrário. Ela tinha uma vida devassa, uma vida terrível. Um dos piores trabalhos era o trabalho de Maria de Betânia. Ela se prostituía com leprosos. O
O Evangelho mostra que era a pessoa que mais entendia de unguento, de perfume. Por quê? Leprosos têm dificuldade de olfato. E ela precisava produzir o melhor. Era caríssimo o que ela produzia. A Bíblia nos diz que era produzido da flor de nardo. Nardo é a flor símbolo da pureza. E ela guardava aquele seu perfume em um vaso de alabastro de São Lucas, uma pedra negra muito cara, só produzida, só existe lá em Israel. E ela tinha aquilo, era uma preciosidade dela, era um acervo dela, aquele produto que ela guardava, que ela se escondia aquilo num lugar muito secreto, e de todos os dias, quando ela precisava sair para o seu trabalho que fazia, impuro, ela ia lá, tirava algumas gotas ou carregava para se perfumar. Você buscando, olhando o Evangelho, é como se você estivesse vendo Jesus diversas vezes, porque eu disse, não há uma vez sequer que ele passou da Galileia para a Judéia, que ele não parou ali e dormiu, inclusive, ali na casa daquela família, junto com seus discípulos, lógico. E a Bíblia diz que Jesus orava muito à noite. Imagine em altas madrugadas Jesus orando e aquela mulher chegando com aquele cheiro de pecado. E é interessante que Lucas diz que ele nunca falou nada com ela. Ele só sondava o coração, como ele diz, eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Ele aguardou a hora, na última semana terrena sua. Ele passa, ele chega ali em Betânia, na casa de Lázaro. E naquele dia, exatamente naquele momento em que ele vai a Jerusalém, 6 dias antes da Páscoa, diz Lucas, aquela pecadora, ela sai para a cidade e nada consegue, a cidade vazia, uma Betânia vazia, sem ninguém. E ela então pergunta: o que está acontecendo? E as pessoas lhe dizem: você não sabe? Jesus subiu com a multidão a Jerusalém. Ele está aí. Ah, é? E ela então, naquele momento, no momento daquela solidão, daquele vazio que já era preparado por Jesus, ela volta para sua casa. E no dia seguinte, reunidos ali, porque Jesus, ele ia a Jerusalém. Mas é tão interessante este evangelho que ele não dormia lá. Ele voltava, ele adorava, ele amava Lázaro, ele amava aquela família, e ele tinha inclusive o que fazer ali. Jesus retorna naquela manhã para Betânia. E lá naquele lar, lá na casa de Simão, que era casado com Marta, a irmã de Lázaro, Simão também era leproso. De acordo com o que mostra o Evangelho, dá a entender que eram 2 casas no mesmo quintal. A casa de Simão, casado com Marta, e a casa de Lázaro, que vivia com a irmã, com a Maria. Aquela mulher, em um dado momento da sua vida, ela parou, ela fez uma autoanálise do seu viver, de tudo o que ela fazia, da maneira como ela vivia, e ela disse: não dá mais, é preciso encerrar esta situação na minha vida, eu não posso mais prosseguir assim. E ela toma então uma decisão de pegar aquele vaso de alabastro com unguento de nardo puro
e levar diante de Jesus e quebrar aquele vaso e arrebentar com aquele vaso, que era como se fosse um amuleto, que era o lugar onde ela buscava, onde ela depositava ali uma confiança para adquirir de forma tão errônea os seus clientes. Irmãos, o Evangelho de Lucas nos diz que quando ela quebrou aquele vaso, naquele momento, Judas, que era um homem que entendia de valores, tanto que entendia que por 30 moedas vendeu Jesus, da maneira como está registrado, é fácil olharmos ele colocando a mão na cabeça, falando: meu Deus, valia 300 denários. Ele disse, notem que por 30 ele vendeu Jesus, e 300, o que aquele homem não faria? Valia 300 denários, ele disse. Na hora, falou: não quebra, dá aos pobres. Ele quis. Jesus então na hora condenou aquela situação, mandou que ele se calasse. Eu não posso aprofundar, porque senão o tempo não permite. O que quero mostrar, irmãos, naquela hora, naquele momento, a conversão chegou ali naquele coração. Falou mais forte. Ela precisou quebrar o vaso, arrebentar com ele, para que ela não guardasse mais nada ali, porque ela estava mudando de vida. Ela não precisava mais daquele pecado, ela não precisava mais daquilo. E eu quero lhes mostrar exatamente o que Jesus, nosso Senhor, através do Espírito Consolador, através da Santa Rosa, tudo que Ele nos fala todas as semanas, quebra o seu vaso. Quebra o seu vaso. Mas que vaso, pastor? O do vício, do cigarro, da maconha, da cocaína, da bebida, o desejo de usar as roupas curtas, transparentes, enfim, tudo que é contra as regras, os princípios morais, os princípios disciplinares implantados pelo nosso Deus nesta igreja. São vasos de pecado que você, meu irmão, minha irmã, jovem, precisa quebrar. Porque se não quebrar, não tem como Jesus fazer nada. Não tem como nosso primaz, não tem como Virgem Maria, como Santa Rosa fazer. E esta decisão, como eu lhes disse há pouco, ela é sua, ela é minha, ela é nossa. Nós precisamos querer. Se nós queremos e queremos, é lógico, só nos resta o que, irmãos? Quebrar o vaso, obedecer esta doutrina, buscar com ênfase, com alegria, com amor, o que o irmão Aldo nos ensinou no decorrer de todo o teu ministério terreno. Obedecer para receber, porque não adianta a pessoa não obedecer e querer receber. Não vai receber. A justiça de Deus, ela é perfeita. Ele age sim por misericórdia na nossa vida, age, mas esta misericórdia tem limites, e nós precisamos compreendê-las. Nós precisamos entender, irmãos. Ainda há pouco eu disse, quando fazia o apelo às contribuições, irmãos, vamos olhar para os acontecimentos, vamos olhar para o que vem acontecendo no mundo, a forma como estão as criaturas vivendo, onde o respeito está indo embora, o amor, o pudor, tudo. E nós precisamos ser diferenciados como verdadeiros filhos de Deus e filhos do Espírito Consolador. Nós precisamos fazer como Maria de Betânia, quebrar o vaso do pecado, do orgulho, do sentimento de querer ser melhor que o nosso irmão, de achar que sabemos mais, que podemos mais, que somos mais.
Não existe, meu irmão, minha irmã. Isso não existe, jovem. Isso não existe. É apenas uma ilusão da vida. Podemos sim ter mais conhecimento em determinadas situações, em determinada coisa que alguém... Podemos, é lógico que temos muitas pessoas, cada um dentro daquilo que faz, dentro do que estudou, dentro do que buscou para o seu viver, para a sua sabedoria, tem o seu determinado desenvolvimento, é lógico, um mais, outros menos, mas não significa ser melhor no sentido espiritual, não. Irmãos, quando tudo vai muito bem, é muito fácil. Quando tudo está indo muito certinho, que maravilha, que beleza. A minha vida é um mar de rosas, né? Esquece até que roseira tem espinho. A minha vida está uma beleza. Mas na hora que aperta as coisas, é o momento que perdem as forças. Não tem força para vencer, não tem a coragem. E por que não tem? Porque não soube valorizar, porque não soube guardar com amor, com carinho no íntimo do teu coração. Porque aquele que guarda tem. Nós precisamos guardar a palavra do nosso querido primaz. Nós precisamos guardar as palavras do nosso soberano Jesus em nossos corações. É o que eu disse, irmãos. Às vezes é muito fácil quando tudo está bem. Quando Pedro, ele que fez parte do grupo de oração de Jesus, Tiago, João, estavam lá no Cabó, e Jesus fez com que eles vissem aquela transfiguração, aquilo que foi um grande milagre, o milagre aquele milagre daquela transfiguração. Naquele momento ali, eles achavam que estavam ali, mas era uma transfiguração. Eles já, Senhor, lá, vamos construir 3 tendas, vamos fazer, uma para Moisés, uma para Elias, e outra para o Senhor. Foi fácil? Estava tudo bem? Ânimo até para fazer 3 tendas rapidinho. Mas quando os mesmos 3 chegaram no Getsemane com Jesus, e que Jesus, já em agonia, como diz Lucas, ele pode falar essa palavra agonia, até porque ele era médico, ele sabe o que é uma pessoa em agonia. E Jesus disse a eles, aqueles 3, parem aqui, fiquem aqui, junto com os demais discípulos. E ele desceu um pouco mais abaixo e foi orar. O que foi que Jesus teve com eles? Posso usar uma palavra muito forte: decepção. Por que, pastor? O senhor está falando isso? Estou. 3 vezes Jesus voltou e eles estavam dormindo. Na hora de maior luta, de maior dificuldade, de maior sofrimento da vida de Jesus, aqueles 3 amigos estavam dormindo. E Jesus orando. E que oração? São Lucas diz 1 hora. 1 hora de oração com a cara enterrada no chão. E Lucas diz: transpirava sangue Jesus. Muitas vezes hoje, meu irmão e minha irmã, o pastor demora 2 ou 3 minutinhos a mais com a mão erguida,
pedindo a oração. Tem alguém que está falando: nossa, esse pastor não vai parar mais de orar, não? Oração cumprida, ah, Deus me livre, como ora, meu Jesus. Isso acontece. Não é nem 1%. Quem já transpirou sangue orando aqui algum dia? Ninguém. Não tenho medo de errar, ninguém, e nem vai transpirar. Só o Cristo fez isso. E fez por quê? Para quê? Por amor à minha alma, por amor à tua alma. E hoje o irmão Aldo, enviado por ele, juntamente com o Espírito Consolador, nos manda a palavra nos dizendo: sejam amigos de Jesus. Se você for amigo de Jesus, você é meu amigo. Você é amiga da Santa Vó Rosa, você é amiga da Virgem Maria Santíssima. Você tem um amigo nos céus. E não há nada mais precioso que isso, meus prezados irmãos. Mas quebrem o vaso. Quebrem o vaso. De querer ser superior, de querer ser melhor, de achar que pode mais, porque eu sei mais, porque eu sou bom, porque eu sou tal. Quebrem o vaso dos vícios, das contendas, das malquerências, das fofocas, das ilusões. Muitas vezes, o que produz tudo isso está com você. Está lá na tua casa, está lá no teu carro, está lá no teu trabalho, talvez na gaveta. Para, pense, olhe, analise. Muitas vezes o teu vaso está tão bem guardado quanto o vaso de Maria de Betânia. Mas se você, se o senhor, se a senhora não tomar a determinação de pegar, quebrar e arrebentar, e se entregar nas mãos do nosso primário, nas mãos da Santa Vó Rosa, nas mãos da Virgem Maria, nas mãos de Jesus, estará perdendo o seu tempo, a sua vida, a tua alma, e não é o propósito de Deus. Sejam, irmãos, fervorosos. Eu não posso ir adiante, tenho que encerrar. Eu ia dizendo que continuaria amanhã, mas quero avisar aos irmãos o seguinte: não sou eu quem vou pregar amanhã. A reunião de amanhã virá outro pastor que está escalado, segundo a informação que tive. O pastor que está pregando hoje em Guararapes, houve uma alteração na escala e eu estou indo pregar amanhã em General Salgado. E estará vindo um outro pregador para fazer a reunião de amanhã aqui. Mas agradeço de todo o meu coração a atenção de todos. Digo que fiquei muito feliz por estar esta noite com os irmãos. Seria muito melhor se eu pudesse estar amanhã, que eu fiquei triste, confesso, na hora que vi, falei, eu vou fazer uma reunião só em Araçatuba. Mas, paciência, não sou eu quem determino isso, não cabe a mim falar o que ou porquê, e nem se vai ser sempre assim essas escalas. Eu sei que esta semana houve a troca e fui comunicado pela sede, já na minha escala veio avisando que eu faria só uma reunião aqui e a outra lá. Então, é uma determinação que veio da sede. Mas agradeço aos irmãos, de coração, de todo o coração, e digo: confiem no irmão Aldo, confiem nesta igreja. Irmãos, não deixe esta igreja por nada. Não deixe o irmão Aldo. Tenho certeza, hoje, o ministério do irmão Aldo é muitas e muitas e muitas vezes mais eficaz do que quando ele estava aqui conosco. Muito mais. E não tenham dúvida disso. Creiam, confiem assim. Jesus tem usado ele de forma extraordinária. Em tudo. O horário não permite. Gostaria de falar pelo menos mais de uma meia hora, mas não tem como. A hora não dá. Não posso, irmãos. A Santa Vó Rosa há de abençoar grandemente, juntamente com Jesus, a todos os irmãos. Que sejam todos bem-aventurados, cheios de grande prosperidade, e lutem pelo melhor que tem em sua vida. Esta igreja, este santo caminho. Não tenham medo, dúvida. Coloca o joelho no chão. Santiago ensinou isso. Se tem falta de sabedoria, às vezes surge. Às vezes é verdade, irmãos. O inimigo semeia, ele joga lá um monte de semente e cai uma sementinha de falta de sabedoria lá. Mas será? Quando isso acontecer, mete o joelho no chão. Querido primaz, querido Jesus, eu te peço, Jesus, eu te peço, ó Virgem Maria Santíssima, ilumine a minha mente.
eu não quero me perder. Eu sei o quanto o meu Jesus sofreu na cruz do Calvário para que eu pudesse pertencer a esta igreja hoje. E assim por diante, eu tenho certeza, vão receber e vão ser grandemente abençoados. Convido a todos a ficarem em pé. Vou falando, a hora está passando, vai falando, um minutinho aqui, um minutinho ali, o reloginho vai indo embora, não tem jeito. Todos em sentido de oração. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, muito te louvo, te glorifico por mais esta oportunidade preciosa que me deste nesta noite, querido primaz, de mais uma vez estar junto aos teus filhos, cumprindo a atribuição, o ministério precioso que concedeste a mim, no sentido de retransmitir a tua palavra, os teus ensinos vindo do céu, vindo da glória do nosso Deus, aprovado por Virgem Maria Santíssima, por Jesus nosso Senhor, pelo Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa e pelo nosso Deus. Querido Pai, receba toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. É um momento especial em que encerramos esta reunião. Que as tuas santas bênçãos esteja sobre todos esses teus filhos que aqui estão. Abençoa, Jesus. Unge a cada um com o teu poder, com a tua unção. Cubra a Virgem Maria e Santa Avó com os vossos mantos sagrados, para que possam estarem a cada dia protegidos, cheio do teu poder, da tua unção, da tua virtude, e que possam verdadeiramente quebrar, vó, o vaso do pecado que vier porventura estar na vida de algum dos teus filhos, que eles criam esta coragem, este amor, um amor perfeito, puro por esta obra, pelo teu reino, pela Senhora, pelo céu, a ponto de deixarem todos os pecados, de servirem fielmente no teu ministério, em estarem nesta igreja, em anunciarem a Senhora. Abençoa, avó, abençoa, mãe, todas as mães da tua igreja, os pequeninos, muitas vezes não sabem clamar nem pedir. Abençoa, querido Jesus, muitos até mesmo ainda no ventre, as mães gestantes, esperam por um momento tão oportuno para darem a luz aos teus filhos. Que o Senhor Jesus bendito possa iluminá-los, possa estar com elas a cada momento, lhes proporcionando coragem, fé, tornando conhecedoras de que estão trazendo vida. E o único que tem este poder de dar a vida és tu, Jesus. Portanto, abençoa todas estas mães. Jesus amado, pedimos juntamente com o nosso primaz e com a avó, com a Mãe Virgem Maria Santíssima, que a Senhora abençoe todo o povo apostólico. Muitos aqui não estão, a Senhora sabe por quê. Muitas vezes estão lembrando desta reunião. Dá a tua bênção, vó, dá a tua bênção, Jesus, dá a tua bênção, irmão Aldo, aos nomes escritos aqui nesta caixinha sobre este púlpito. Eu não as conheço nenhum, mas o Senhor, a Senhora, vós sabe, conhece perfeitamente o que eles necessitam, o que eles querem, o que precisam. Daí eu te pedi, realiza de acordo com o merecimento de cada um e a vontade do nosso Altíssimo Deus. Despede de todos os teus filhos, todos, vó, na tua santíssima paz, guiando pelos seus lares, pelos caminhos por onde haverão de passar. Recebam todos, irmãos, juntos, unidos, a bênção do nosso Deus, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria e da Santa Avó, juntamente com o primaz, a bênção de todos os santos e anjos que compõem a glória do nosso Deus. Que esta bênção permaneça não só hoje na tua vida, mas para todo sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião. A nossa Santa Vó Rosa abençoe juntamente com Jesus a todos.